Fala, gênios, sejam bem-vindos a mais essa aulinha de matemática. E hoje nós vamos mostrar aqui uma técnica diferente de calcular a raiz quadrada. É uma técnica bem simples, bem fácil, não exige nenhum sacrifício, nem cálculos, né, exorbitantes, mas tem um detalhe, ela vale para a raiz quadrada perfeita, ou seja, a raiz exata de um número. A gente já sabe tirar a raiz quadrada usando a radiciação, né, extraindo aquele número de dentro da raiz por fatoração. A gente fatora, tira da raiz, mas em alguns casos é complicado tirar a raiz fatorando, porque não dá, o número não é divisível por 2, não é divisível por 3, e aí complica. Então agora a gente usa essa técnica que eu vou mostrar para vocês bem simples. Então vamos começar aqui a calcular a raiz quadrada de uma forma rápida, só que tem um detalhe, a gente vai usar aqui cálculos maiores, cálculos com 3 algarismos, com 4 algarismos, e ela é bem válida para isso aí, tá bom, gente? Vamos lá. A princípio aqui nós vamos tirar a raiz quadrada de 961. Vejam que eu não consigo dividir por 2, porque não é par, não consigo dividir por 3 aqui, porque 9 mais 6 dá 15, 15 mais 1 dá 16. Não é um número que pode ser divisível por 3. Então, o que acontece, gente? A gente não tem como fatorar e tirar a raiz desse número, então a gente usa essa técnica. Vejam só. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é eliminar o número do meio. Qual é o número do meio? O número 6 ali, então eu vou cortar ele da minha vida. Agora eu vou pensar numa coisa aqui, eu vou extrair a raiz das duas pontas, a raiz, no caso da raiz de 9 aqui, ó, gente, vamos pegar aqui uma canetinha aqui para a gente poder, uma ponta do laser na realidade, né? Então vejam só, eu vou extrair a raiz de 9 aqui e a raiz de 1. Então quando eu extraio a raiz de 9, gente, dá 3, a raiz de 1 é 1. Então agora a gente tem aqui esse resultado aqui, 31, como uma provável raiz. Na realidade, essa raiz aqui tem 50% de chance de ser a raiz verdadeira desse número aqui. A outra raiz, que a gente sempre vai ter dois resultados aqui, a outra raiz é muito fácil de calcular, porque é só tu pegar o número 10, diminuir desse número 1 que sobrou aqui, dá 9. E aí, ao invés de ter 1 aqui, eu teria 9. Então aqui eu fico com dois resultados, o 31 e 39. Agora, como saber se a raiz certa é 31 ou 39? Bom, tem várias maneiras, mas uma que eu acho bem fácil de fazer é a seguinte. Eu pego esse número 3 que está em vermelho e multiplico ele pelo seu sucessor. Qual é o sucessor de 3? É 4. Quando eu tiro a multiplicação aqui, 3 vezes 4 dá 12, agora eu comparo com esse número 9 que está lá dentro da raiz. Esse número 9 aqui, é com ele que eu tenho que comparar. Esse número 9 é o quê? Maior ou menor que esse resultado que eu gerei a partir dessa multiplicação? 3 vezes o seu sucessor, 4. 9 é menor. Como esse 9 aqui, que está dentro da raiz, é menor, então a raiz vai ter que ser a menor. Então o resultado da raiz de 961 é 31 e não 39. É simples assim, tá bom, gente? Então quando a gente consegue uma situação dessas, fica bem fácil de calcular. Eu tendo raiz de 9, raiz de 1, eu tiro ali, fica tranquilo que dá sempre certo. Vamos pegar aqui um número maior, ó, 1024. O que eu faço? Eu vou eliminar o penúltimo. Quem é o penúltimo aqui, gente? É o número 2. Então eu elimino ele da minha vida, porque agora não vou mais pensar nele. Vou extrair a raiz de 10 e a raiz de 4. Eu extraio sempre a raiz do que sobra para a esquerda e do que sobra para a direita. A raiz de 4 é 2, tá, gente? A raiz de 9 eu não tenho. Não tem uma raiz perfeita, né? Então o que a gente faz? Eu sei que 3 ao quadrado é 9, então eu chego mais perto lá do valor 10 quando eu uso 3. E beleza, então eu posso ter 32 e agora a outra raiz. Já sei que essa aqui terá 50% de chance de ser. A outra é 38, né, gente? Por quê? Porque 10 menos 2, eu tenho que sempre fazer essa diferença aqui, gente, tá? 10 é sempre 10. 10, 10, 10 em todas as situações. 10 menos o resultado 2 aqui que deu aqui no finalzinho, que dá 8, aí eu tenho que comparar agora, multiplico 3 vezes o seu sucessor, 3 vezes 4, né? 3 vezes 4 dá 12. Aí eu pego e comparo com esse número que está aqui dentro, o 10 aqui que vai ser circulado em azul. O 10 é menor do que 12, então nesse caso a raiz aqui, 1024, vai ser menor. Então a raiz de 1024 não é 38, e sim 32, simples assim. Agora, nós temos situações em que a gente não tem raiz quadrada nesse número finalzinho, do final aqui, o número 4, o número 9, que a gente fez no exemplo anterior, lembra? Então vamos dar um exemplo aqui, 625. Eu não tenho raiz de 5, não tenho raiz de 6.
Essa aqui é a principal, gente, tá? Essa aqui do lado direito é a principal, que tem que ter exata. Se não tiver exata, o que eu faço? Eu copio. Eu simplesmente copio. Não preciso tirar a raiz, eu copio. Então eu vou eliminar o número do meio e vou copiar o número 5. Então o que acontece? Ao invés de tirar a raiz de 5, aí eu vou ter que colocar 5 como resultado. Agora a raiz de 6 não, a raiz de 6 é 2, porque 2 ao quadrado é 4. 3 ao quadrado já passa do 6, dá 9. Então tem que ser 2 aqui. Beleza, então agora eu já sei que é 25 a minha raiz. Beleza. A outra raiz vai ser tirada da diferença. Como a diferença aqui é a mesma, né? 10 menos 5 dá 5. Então aqui eu não vou me preocupar qual será a raiz, né? Porque aqui é 100% de chance da raiz ser 25. Então, basicamente, eu posso dizer então que a raiz de 625 é 25. Simples assim. Agora, nós vamos fazer mais um exemplo aqui para vocês entenderem, para a gente matar essa charada aqui, que também é um caso especial, um pouquinho mais difícil, mas vejam que é tranquilo. Aqui é a mesma coisa, vejam que eu não tenho a raiz aqui da direita, eu vou eliminar o número do meio, ou vou eliminar o 9 da minha vida aqui. Então, eu vou eliminar o 9, tiro ele, risco, e vou calcular a raiz quadrada de 6 e a raiz quadrada de 1. Como eu não tenho a raiz quadrada de 6, o 6 não tem raiz perfeita, o que eu faço? Eu copio ele, gente, tá? Então, eu já sei que eu vou copiar o 6. E a raiz quadrada de 1, eu tiro, vai dar 1. Então, aqui eu já tenho o resultado, 16. Agora, o outro, sim, o outro número vai ser quem? Vocês já devem estar sacando aqui que o outro aqui eu vou fazer a diferença, 10 menos 6, que dá 4. E aí, a outra provável raiz é 14. Só que agora eu vou comparar novamente. Eu pego o número 1, multiplico pelo seu sucessor, o sucessor de 1 é 2, 1 vezes 2 dá 2 e comparo. O 1 é menor, né? O 1 aqui dentro é menor do que 2. Como 1 é menor do que 2, o que eu faço, gente? Eu digo que a menor raiz, 14, que é o menor número que encontrado aqui, vai ser a raiz de 196. Então, a raiz de 196 é 14 e não 16. É só isso, gente, tá? Corta o número do meio, extrai a raiz das duas pontas, tá? Se a raiz for exata, calcula a raiz. Se não for exata, só copia. Tá bom, gente? Então, grande abraço e até a próxima aula.